Foi? Boa noite a todos. Boa noite. Não tem nenhum novato, né? Não, mas essa moça já veio, não já? Isso é a primeira vez? Como que você chama? Seja bem-vinda, Elaine. Vou te falar para você e para os demais, né, como que funciona a casa. Na segunda-feira a gente tem um estudo online através do Google Meet, que pode participar. Estamos estudando o livro Conduta Espírita. E aí Luiz Antônio disponibiliza para a gente um link através de um grupo no WhatsApp. Se caso você tenha interesse em participar, é só falar com algum trabalhador que você vai ser adicionado no grupo. Nas terça-feiras nós temos o estudo. Na segunda, o horário do estudo é de 8, das 20 às 21. Na terça a gente tem um estudo mediúnico de 19h30 a 20h30, que todo mundo pode participar e é presencial. De 20h30 a 21h30 a gente já tem a reunião mediúnica, que aí é fechada para os trabalhadores da casa, e já é o grupo já que trabalha. Nós temos biblioteca, bastante opção de livros, está disponível, pode pegar caso tenha interesse. Aqui do lado funciona a evangelização para as crianças. Então, tendo criança, pode trazer, que será bem acolhido ali, vai ficar tranquilo. Mais alguma coisa? Sim, para o celular. Luiz Antônio, por favor, silencie o celular. E vou ler o livro aqui da Joana do Vida Feliz, de Valdo Franco, através de Joana de Ângeles. Afugenta o milindre da área do teu comportamento pessoal. Sempre encontrarás pessoas simpáticas como inamistosas pelo caminho por onde segues. Não vale a pena melindrar-se remoendo insatisfação. Toda marcha está sujeita a tropeços e dificuldades, que constituem desafios e ebulição para o avanço. Uma jornada sem problemas torna-se monótona e desmotivadora. Tu cresces em razão das lutas que enfrentas. Permanece, pois, de bom humor sempre, mesmo diante das pessoas congeladoras ou agastantes, ou seja, mantenha-se sempre sorrindo. Né, Luiz Antônio? Coração aberto, mente aberta e o sorriso no rosto. Vamos fechar nossos olhos para a gente poder fazer uma prece, para a gente poder iniciar. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, te agradecemos pela oportunidade de mais um dia, de mais uma noite onde teremos uma palestra de aprendizado, que possamos ouvir, aprender e praticar. Que saibamos colocar os seus ensinamentos em práticas, seguindo na caminhada do bem, na luz, sempre disposto à caridade. Senhor Jesus, pedimos por aqueles irmãos que se encontram aflitos em busca de um amparo, que sua misericórdia possa chegá-los até eles e eles se sentirem confortáveis. Obrigada, Jesus, por tudo que tem nos dado, por todas as dificuldades e tudo de bom que nos acontece. Permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada, nosso Deus. Hoje a palestra será administrada pelo Bruno e o tema é Quando Jesus Nasceu em Você. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar aqui novamente nessa casa iluminada, né? Para mais uma vez a gente poder conversar, discutir sobre um tema evangélico, né? Passagens da doutrina espírita, que a gente sabe que tanto aquece os nossos corações, nos consola e nos dá um pouco mais de fé para seguir em frente. Como foi lido agora há pouco, né? Na nossa vida é normal, no mundo de provas e expiações, as dificuldades. E quando a gente passa por uma dificuldade, tendo o consolo da doutrina espírita, a gente se sente bem mais forte. Às vezes a gente ainda chora, dói do mesmo jeito, mas pelo menos a gente consegue a resignação ou a força, né, para conviver com aquela dor, até que ela nos ensine o que ela realmente quer.
Enfim, é um prazer, como eu disse, estar aqui novamente. Eu peço que a espiritualidade da casa envolva todos nós, né? Para que aqui a gente consiga realmente receber o abraço espiritual. Nós sabemos, como diz André Luiz, eu morri de rir quando ele falou isso no livro, que o orador ou o palestrante, ele cuida do entretenimento da plateia para que a espiritualidade trabalhe. Então eu vou tentar manter a atenção de vocês presas a Jesus, a doutrina espírita, para que o seu coração abra para o tratamento que cada um aqui merece e necessita. Não é verdade? E aí, o tema dessa noite é um tema interessante. Eu sempre começo a palestra contando, né, como que o tema surgiu. E esse tema, quando Jesus nasceu em você, surgiu da seguinte necessidade. Eu fui convidado, né, para fazer a palestra de encerramento do ano lá na Celuz, a casa que eu trabalho. Porque normalmente é um pouco mais difícil de conseguir palestrantes fora da casa. Esse ano, por exemplo, vai ser dia 29 de dezembro, a última, né, reunião nossa. Então, naturalmente, os trabalhadores que têm que assumir a responsabilidade. E aí, sempre que tem datas comemorativas, o pessoal faz um link e espera algo a respeito daquela data, né? E aí, no Natal, nós falamos muito sobre o nascimento de Jesus, não é verdade? Se comemora o nascimento, ou pelo menos deveria se comemorar o nascimento dele. A gente sabe que, na verdade, o comércio deita e rola, né? Bastante presente, bastante coisa, mas ainda assim existe sim um momento que a gente abre os nossos corações e se torna mais flexível, né? Algumas dificuldades que a gente encontra na família, enfim. Só que eu falei assim, cara, não tem como eu pegar 1 hora para discutir, será que Jesus realmente nasceu 25 de dezembro? Não foi? O que isso realmente vai significar para a gente? E aí, com certeza, uma intuição, né? A gente sabe que a espiritualidade trabalha muito mais do que a gente, eu só empresto a minha boca aqui, nesse momento. Disse o seguinte, vamos mudar então, não quando Jesus nasceu, mas quando Jesus nasceu em você. Aí muda tudo. Muda tudo. Sabe por quê? Nós, da doutrina espírita, nossos irmãos católicos, evangélicos e outros mais, nós nos colocamos, nos taxamos como cristãos, não é verdade? O fato de eu dizer que sou cristão não significa que Cristo nasceu em mim. Porque quando eu digo Jesus nasceu em mim, eu estou dizendo que eu já tenho a capacidade, ou pelo menos a força de vontade, de fazer conforme Ele fez. Claro que numa escala muito menor, né? Não estou dizendo que a gente vai dormir hoje e acordar amanhã, né? Bruno Cristo, né? Impossível, impossível. Mas a força de vontade de fazer diferente já nasceu em nós. Já pararam para pensar nisso? E é esse o convite dessa noite. Será que Jesus já nasceu no meu coração? E aí, para a gente conversar a respeito disso, eu fui lá no Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 11, tá? E retirei a seguinte frase. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Todos nós fomos criados de igual forma. Aquela ideia que a gente muitas das vezes se confunde e pensa, né, que Jesus foi um espírito escolhido e criado pronto. Tem gente que pode ter pensado nisso, não é? Não ocorreu dessa forma. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ah, Bruno, mas por que Cristo está tão à frente? Por que Chico, ainda encarnado numa terra de provas e expiações, estava tão à frente? 2 motivos básicos. Primeiro, a idade do espírito, porque existem espíritos mais velhos do que outros, né? E segundo, força de vontade dele, né? Porque eu costumo brincar sempre o seguinte, todos nós somos muitas vezes influenciados da mesma forma, mas não aproveitamos na igual intensidade. São um casal, não são? Vou fazer pergunta difícil não, é fácil a pergunta. É brincadeira, quando eu aponto o dedo, se o pessoal regala os olhos, fala, meu Deus do céu, o que ele vai falar de mim, né? É brincadeira. É só para elucidar o que eu quero dizer, como é que a gente aproveita diferente. São um casal, estão no mesmo ambiente, sofrendo a mesma influenciação espiritual,
sensorial, né? Auditiva, visual, enfim. Pode ser, eu já falei isso aqui, vocês vão lembrar, mas vou repetir porque tem gente que não ouviu ainda. Pode ser que ela, vamos puxar o saco da mulherada, né? Que elas estão em maior número, tá, Luiz Antônio? Brincadeira, elas são melhor do que nós, a gente tem que aceitar, tá? Aceita que dói menos. Cuidado que hoje tem testemunho aí. Não é? Vai dormir no sofá. Às vezes ela tá assim, nossa, que legal, eu nunca parei para pensar nisso. Que Jesus foi criado conforme eu também. Só que ele é um irmão mais velho e fez as escolhas certas na hora certa, se esforçou, por isso que hoje é um espírito crístico. E pode ser que o meu amigo, no mesmo lugar, sofrendo a mesma influência, está pensando assim, e o Botafogo ontem, caramba, não é? Fez bonito. Estão no mesmo ambiente, são um casal, se amam, se respeitam, querem ter uma vida juntos, né? A gente traz aquele ideal que depois de desencarnar, a gente vai habitar uma minha casa, minha nuvem, não é assim? Vão lá para o nosso lar, garantir um espacinho, só que não é assim que funciona, justamente por isso. Às vezes ela vai evoluir a passos largos, porque ela vai aproveitar todas as chances que a vida vai oferecer, e ele vai ficar focado no fogão. É só uma brincadeira, tá, meu amigo? Só para a gente entender. Pode gostar do futebol, é só agora prestar atenção nas palavras do Evangelho, tá perdoado, não é verdade? É uma brincadeira, só para a gente entender que sim, que somos indivíduos, né? O fato de todos fazerem parte dessa casa espírita e frequentarem assiduamente as datas X ou Y, não significa que vão evoluir da mesma forma, ou que já tenham a mesma luz. Concordam comigo? Qual a diferença de Jesus? Emmanuel traz para nós que a diferença é que Jesus, a idade dele, se perde na poeira dos sóis, plural. Já pensou? A idadezinha que ele deve ter, né? Para um sol criar e se apagar alguns desses sóis. Então, o que eu estou dizendo com isso? O Evangelho, o Livro dos Espíritos, nos coloca da seguinte forma: eu, Bruno, vocês se tornarão luz um dia, tanto quanto Jesus. Vai gastar um pouquinho de tempo. Mas o que é esse tempo, uma vez que somos espíritos imortais? Concordam comigo? Então a gente precisa levar isso como referência de entender o seguinte. Aí é outro trecho que eu vou ler aqui, também retirado do Livro dos Espíritos, ainda no mesmo trecho, tá? Que fala dos 3 reinos. O homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina, que lhe confere o senso moral. Contemos a centelha divina. Somos criação de Deus. Somos igualmente amados por Deus. Deus não é parcial. Deus não olha para o Luiz Antônio e fala assim, eu amo mais esse cara do que o Bruno. Eu vou permitir ele um pouco mais de inteligência. Eu vou dar mais oportunidades na vida porque eu amo mais do que o outro. Não. Deus ama igualmente. Quer um exemplo? Todos que estão aqui dentro, que são pais, mães, ou que de alguma forma têm alguns tutelados. Se você tem um pacotinho de biscoito para distribuir para os filhos, você não se preocupa que sejam partes iguais? Só tem um pãozinho, um pedaço de bolo que está aquela delícia. O papai não vai lá e racha no meio? As crianças pegam até régua, né? Para garantir que está exata a divisão. Se nós, encarnados imperfeitos que somos, já temos essa consciência, né, da divisão igual, quem dirá Deus? Então, se alguns de nós que passaram sobre essa crosta terrestre, ou não, ou são nossas referências, já estão numa situação diferente, é porque eles já caminharam mais e fizeram as escolhas certas, conforme eu brinquei com o casal aqui. Só que, claro, essas escolhas são feitas 24 horas por dia. Né? Quando eu entro na padaria, eu tenho a opção de ofender a garçonete ou de desejar ela um bom dia. Quando eu estou no trânsito, eu tenho a opção de ser cordial ou chamar alguém para briga. Quando eu durmo, eu tenho a opção de, desdobrado em espírito, participar de um grupo de estudos ou ir para bagunça. Todo mundo sabia disso? Já teve noite de sono que você acordou mais cansado do que na hora que você dormiu?
Pode ser, não é uma regra, né, gente? Às vezes também você estava trabalhando, dando sangue lá numa coisa boa, né? Dispersou bastante energia e acordou cansado. Mas existe a possibilidade de você estar gastando a sua energia com algum desequilíbrio em sono, desdobrado. Mas então, seguindo esse pensamento, que somos criados simples e ignorantes, nós sabemos que viemos evoluindo, né? Que nós, indivíduos, espíritos imortais, trocando de corpo constantemente, né? Assim, buscando a nossa evolução, nós vamos nos transformando, assim como os planetas também, né? Hoje a Terra é prova das expiações, estamos fazendo uma transição para a regeneração, correto? Sabemos que em algum momento habitamos um mundo primitivo, sim ou não? E aí, vamos pensar aqui agora no Bruno das Cavernas, né? Bruno das Cavernas. O que o Bruno das Cavernas se preocupava quando ele encarnou nessa condição primitiva? Ele se preocupava em fazer um evangelho no lar? Abrir um centro espírita para a gente poder fazer uma prece junto, um passe, uma aguinha fluídica, né? Não. O Bruno das Cavernas, ele se preocupava em se alimentar, em sobreviver e se proteger. É o que ele tinha condição naquele momento de dar conta de fazer, correto? De acordo com a sua evolução espiritual, de acordo com o que o mundo que ele habitava também o oferecia. Só que Deus nos ama imensamente. E ele foi oferecendo diversas facilidades, presentes divinos àquele Bruno das Cavernas. Aí veio o fogo, né? O fogo serve também para se proteger, serve para se aquecer, serve para aquecer a água, um alimento. Talvez, possivelmente, nessa época surgiu o churrasco, né? Que aí o Bruno das Cavernas descobriu que se passar o bichinho no fogo fica mais gostoso de comer, né? Talvez ele tivesse descoberto o sal junto, ia ficar top, né? Mas possivelmente ele comeu só cozida mesmo. Oi? Mas tem uma coisa que não mudou. Não mudou? Chegasse em casa sem um pernil, sem um pedaço de carne. Dava problema, não dava? Dava problema. É isso aí. Isso não muda. Por que você trouxe essa costela? Ah, mulher, não tinha pernil hoje não. Vai dormir na pedra de lá. Não é assim? Não quero você na minha caverna hoje. Dorme na caverna de lá, onde não tem fogueira hoje. É verdade. Mas tudo isso, pessoal, claro, a gente está brincando, mas tem um fundo de verdade. Não tem? Ninguém se preocupava naquele momento em fazer uma prece, em se ligar a Jesus. Nós não tínhamos condição disso. Anos e anos se passaram, e muitos anos, né? Se tiver algum professor de história aí, você me desculpa, mas eu vou dar um salto aqui agora, né? Porque a ideia é trazer o seguinte: a doutrina espírita nos explica que através da nossa transformação, evolução, a gente vai deixando o ser primitivo, o mundo primitivo de lado e vamos nos adaptando ao mundo de provas e expiações, né? A primeira vez que eu encarnei no mundo de provas e expiações, eu estava nessa condição que eu estou hoje? Não. Só Deus sabe quantas vezes eu já reencarnei no planeta Terra. Só Deus sabe. O único consolo que eu tenho, e a gente é motivo de felicidade, hoje você é a sua melhor versão. Aí tem gente que fala assim: nossa, coitado de mim então, né? Porque eu não estou servindo para muita coisa não, né? Mas sim, você é a sua melhor versão. Aí, a nossa encarnação funciona da seguinte forma: nós podemos até estagná-la, nunca retroceder em transformação moral, né? E na verdade o objetivo é evoluir, é nos transformar. Aí certa vez eu falei isso numa palestra, isso está no livro dos Espíritos, tá, pessoal? Aí uma senhora falou assim: ô Bruno, você vai desculpar, mas eu não concordo. Eu falei: não concordo por quê? Ela: eu estou vivendo a minha vida do jeitinho que eu estou aqui. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu levanto aqui da reunião, dou uma louca, saio e mato 5 pessoas ali embaixo. Eu regredi. Eu falei: não. Você não conhece o seu passado? Às vezes você tem uma tendência a ser uma pessoa que comete esse ato. Talvez se você não tivesse domado essa má tendência durante longa data, você teria matado 20 ou 30. De repente esses 5 já é uma evolução. Aí ela: não sei se eu concordo. Aí o presidente da casa até interrompeu ela no dia e falou: está no livro dos Espíritos. Tipo assim, né? Claro, é uma brincadeira, mas assim,
A gente pode questionar e deve. O convite da doutrina espírita é isso. Não é porque o Bruno está falando aqui na frente que eu tenho que entender como verdade, ponto final, porque aí se transformaria numa fé cega, né? O convite da doutrina espírita é a fé raciocinada. Tem que botar a cabeça para raciocinar mesmo, se tem sentido, se não tem, se não concordou, pergunta, vai estudar, né? Não falta ali grupo de estudo aqui na casa, né? Você falou 3, não é isso? 3 grupos? São 2. 2 grupos? Ah, entendi errado. Mas enfim. Às vezes eu terceiro que tá pra vir aí. Tá vendo? Não é? Mas enfim, aqui também é um estudo, não é? Não é seguido um livro, cada dia um palestrante diferente, mas são temas do Evangelho, também é um estudo. Então são 3 mesmo, tá vendo aí? Fiz a conta certa. Aí, ó. Não, eu vou dar uma folguinha pro Luiz Antônio. Só mês que vem que ele vai se preocupar com isso. Já tá aí, né? Mas então, seguindo a minha evolução, chegou um momento que nós vivemos hoje. E hoje nós sabemos que nós dependemos da sociedade para nos transformar e para evoluir. Parece piada, mas não é. Nós dependemos do chefe complicado, do trânsito difícil, do vizinho, da esposa, dos filhos que às vezes nos contrariam para a gente se transformar. Porque eu costumo brincar o seguinte: se você sair daqui sozinho, na hora que terminar a palestra, e aonde você quiser, comer ou não comer, a hora que você vai chegar em casa, não tanto faz, você está tomando as suas decisões. Chega em casa, que hora que eu durmo, tanto faz, eu que tomo as minhas decisões. Dificilmente você se irrita consigo. Sim ou não? Se a pessoa falar assim, eu me irrito comigo, rapaz, está grave. Marca amanhã, o psicólogo vai buscar ajuda, porque você se irrita com você mesmo, né? É grave. Agora, se você sai daqui com o seu marido, seu filho, seu amigo, seja o que for, a possibilidade não aumenta? Porque você sai daqui e fala assim, estou com fome. Aí o outro fala assim, não estou com tanta fome não. Nossa, eu queria comer X coisa. Ah, não, eu queria Y. Pô, mas no caminho de casa a gente podia parar. Não, hoje não, amanhã. A gente está sendo testado o tempo todo. E nós, encarnados, não fazemos as provas de história, matemática, português, para nos desenvolver, né? E evoluindo na nossa instrução escolar. Encarnados, nós fazemos as nossas provas de caridade, de empatia, de compaixão, de resignação, de amor ao próximo e por aí vai. Então, toda vez que eu entro num debate com a minha esposa, com meu filho, com meu vizinho, com meu patrão, eu sou provado nas virtudes. É a chance que eu tenho de desenvolvê-las ainda mais ou de aprender que eu ainda não desenvolvi. A sociedade, ela é essencial, né? E é por isso que a sociedade é tão diversa. É necessário que seja assim. Eu costumo brincar. Já pensou se todo mundo gostasse da mesma coisa? Né? Todo mundo gostasse de ler a mesma coisa, o mesmo tipo de filme, a mesma roupa, a mesma cor. Pensa se, né, amanhã, num passe de mágica, nós só tivéssemos branco, preto e cinza sobre a face da Terra. Nossa, ia ficar chato, não ia? Precisa de um rosa, de uma cor vermelha, uma coisa diferente. Não é assim? E a diversidade das pessoas também traz isso para a nossa vida. Tem pessoas que nos despertam o melhor da capacidade de amar e de querer bem, e tem outras que despertam o nosso fundo sombrio, primitivo, que nós temos também. Não é gostoso lembrar, mas todos nós em algum momento já passamos por uma situação de estresse muito grande, onde algo em nós despertou e ali nasce uma fera que você não conhecia. Você profere palavras que você não faz parte do seu dia a dia. E aí você fala, meu Deus, mas eu não sou assim, eu nem me conheci. Aí o bom espírita, né, quer sempre se calçar e fala assim, eu estava influenciado, eu fui obsediado aqui agora. Sim, tudo isso foi verdade, mas se você não permitisse, não teria acontecido. Perfeito? Como diz Chico Xavier falou uma frase para nós, que eu gastei uns 2 meses para conseguir entender ela, porque o meu ego não estava deixando aceitar que eu entendesse, que fala o seguinte, ninguém me ofende, eu me sinto ofendido.
Eu falei assim, como é que ninguém me ofende? Claro que me ofende. Se a pessoa chegar e reclamar do meu cabelo, fiquei horas no salão hoje para vir aqui, me preparei para a palestra. Se alguém falar do meu cabelo, vai arrumar um problema, não é? Não, Chico está certo. Chico está certo. Para pensar, às vezes alguém tem uma brincadeira, vou me usar como exemplo, já falei do meu cabelo mesmo, né? Às vezes eu tenho um amigo que me chama de careca todos os dias. Oi, careca, bom dia. Opa, bom dia, tudo bom? Dias. Pode ser que tenha um dia que ele vira e fala a mesma brincadeira e eu me irrito com ele e falo, cara, para com isso. Sabe, eu não quero essa brincadeira. Mas ele não brinca todo dia. Aquele dia eu não estava bem para receber aquela brincadeira. Então é por isso que ninguém me ofende. Eu me sinto ofendido. Né? Percebe o que Chico quer trazer? E é grandiosa essa frase, sim. Ela é difícil de compreender, mas é porque o nosso coração às vezes não quer aceitar. Mas aí, para a gente entender aqui um pouquinho, caminhando nesse pensamento, que eu venho evoluindo, eu vim me transformando, eu habitei um mundo primitivo, fui um espírito primitivo, com as necessidades daquele momento, não é? Não me preocupava com Jesus, com nada, ainda não tinha essa consciência. Caminhando pela minha história reencarnatória, me vi hoje encarnado com a necessidade de convívio com a sociedade, com a necessidade de estudo, muito bem lembrado da biblioteca, né? Que é um incentivador às nossas transformações. Será que isso foi o suficiente para Jesus nascer no meu coração? Ou melhor, será que o meu coração está apto para que Jesus nasça nele? Aí, para a gente conversar um pouco sobre isso, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, parábola do semeador. Todo mundo lembra dela? Eu vou ler aqui para a gente conversar a respeito. Aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Depois vocês vão ler na íntegra, quem quiser, tá? Lá no capítulo 17, item 5. Por que é interessante? Porque é narrada a parábola e depois é descrito no Evangelho a interpretação de toda essa parábola. Eu vou resumir ela aqui com as minhas palavras, tá, pessoal? Minhas palavras, para a gente compreender o que a parábola quer dizer para nós. Quando ele fala aquele que semeia, vamos entender que Jesus está semeando as sementes de amor, para a gente compreender isso melhor. E a terra é o nosso coração, perfeito? Então a primeira parte é a seguinte: uma parte das sementes caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Nas minhas palavras, vocês desculpem a interpretação, depois vocês vão ler lá no Evangelho, tá? Poderia ser relacionado a irmãos nossos que nem sequer falam em Jesus. Não adianta ele receber as sementes de amor do Cristo, porque tem pessoas que não gostam nem de pronunciar a palavra. Você já conheceu pessoas assim? Que às vezes a pessoa está numa situação difícil, ou qualquer outra coisa, aí você fala assim, nossa, faz uma prece, pensa em Jesus, né, e tudo. Aí ela fala assim, é verdade, está chovendo hoje, mas vai melhorar, ou vai piorar, e tudo. Ela corta o assunto e muda. É uma terra tão dura que não permite nenhum contato dessas sementes. E esses pássaros poderiam ser entendidos, né, com os nossos irmãos ainda em desequilíbrio, encarnados ou desencarnados, que vão influenciando os nossos passos, os nossos pensamentos, para que a gente queira continuar dessa forma. Perfeito? No segundo momento ele coloca assim: outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Nossa, aí já começa a dar um aperto no peito, pensando assim, será que eu sou a terra pedregosa? Aí eu corri no Evangelho, e nas minhas palavras seriam: o que é a semente? Vamos entender que as pedras, né, seriam ali o peso da matéria sobre o Espírito. Em que sentido? Vocês vão entender. Quando o meu coração ainda está muito cheio de pedregulhos, onde a sementinha até pode nascer, mas rapidinho morre porque não tinha terra fértil.
seria relacionado a nós, que estamos aqui nesse momento assistindo uma palestra, e no momento que eu estou assistindo, meu coração vai sendo tomado, eu vou me empolgando com o assunto, eu vou pensando, nossa, eu vou voltar, eu vou estudar mais, nossa, essa doutrina espírita é maravilhosa, nossa, ela me consola, nossa, quanta coisa boa, e quando eu saio por essa porta, eu retorno à minha rotina, e eu não lembro mais de Jesus. Entendem mais ou menos o que eu quero dizer? Nas minhas palavras, tá, pessoal? Depois vocês vão estudar lá. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Aí você faz a imagem, a florzinha tentando nascer, que é um monte de espinho assim, agarrando, e ela tentando se esquivar e nascer com dificuldade, né? Seria relacionado, aí eu acho que talvez muitos de nós vamos nos encaixar. Eu acho que o coração pedregoso, a gente já passou dessa fase. Seria o seguinte: eu me esforço para viver em Jesus, eu me esforço por me transformar, mas quando eu me vejo numa situação onde a matéria me convida, eu ainda escolho a matéria. Eu não tenho força para escolher a moral ou o caminho espiritual. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Uma amiga nossa comprou uma encomenda na Shopee. Todo mundo compra na Shopee, né? Maravilha, Shopee. Mercado Livre ainda é melhor, que tem full, né? Chega no outro dia. Eles ganharam dinheiro danado por isso, né? Entenderam que o povo está ansioso, aí arrumou a entrega de um dia para o outro. Enfim, ela comprou uma lixeira. Sabe essa lixeirinha inox? Todo mundo gosta de botar na cozinha, né? Aquela inoxzinha bonitinha. Ela comprou uma. Não sei porquê. A Shopee mandou 5. Aí a gente conversando com essa amiga, eu falei assim, mas será que você não errou? E estava escrito lá, né, combo de 5 unidades, e você achou? Não, pera aí. Ela abriu lá o anúncio e falou aqui, ó, tá aqui, ó. Uma cesta de lixo de 5 litros, tal. Possivelmente a pessoa que foi embalar confundiu 5 litros com 5 unidades, viu uma caixa desse tamanho com 5 lixeiras. Olha o espinheiro aí. Aquele que o coração está ligado ainda nos espinhos da matéria, o que ele pensa? Olha os conselhos. Olha os conselhos que essa amiga ouviu. Ah, veio errado, o problema é de quem mandou. Não é assim? Quem errou, errou. Paga o preço pelo erro que ele cometeu. Aí o outro fala assim, não, quanto que está no site? 60? Vende por 50, olha o dinheirão que você vai fazer. Ai que beleza. Finge que nada aconteceu. Olha quanta informação. Olha os espinhos. E aí a pessoa, sabe o que a pessoa respondeu? Ela respondeu assim, eu não sou assim mais. Eu preciso entender que eu posso até, entre aspas, tirar uma vantagem. Só que na verdade, com essa vantagem aqui acontecer, eu estou prejudicando alguém lá na frente. Pensa se a pessoa que embalou fosse a minha filha, fosse meu marido, fosse minha esposa, fosse meu tio, meu pai. É muito bonito a gente aceitar o prejuízo de alguém, mas coloca esse prejuízo dentro da sua casa. Vamos trazer um exemplo? Mais simples ainda. Você entra na padaria, faz uma compra de 10 reais. Paga com 20 e a pessoa te devolve 40, entendendo que você usou uma nota de 50. Muitos envolvidos pelos espinhos da matéria vão dizer o quê? Que beleza, ganhei o pão, o leite e 40 no bolso ainda. E vai feliz a casa. Para essa mesma pessoa numa outra situação e diga a ela o seguinte: se coloque no lugar da balconista ou do caixa, sendo a sua esposa. No final do dia, cansativo, né? 8, 10 horas trabalhando, dando troco, todo mundo sabe que é difícil, não é? Mexer com caixa é muito número, muita coisa, você pode se confundir. Chega no final de um dia exaustivo, fecha o caixa, está faltando lá 40 reais. Como é que as padarias, as farmácias fazem? O caixa paga do bolso. Você quer isso para sua esposa? Se a sua esposa chega em casa e te conta isso, o que você vai falar? Absurdo. Tem pessoas que fazem isso. Mas quando eu tenho chance eu faço. Né? Percebe o que eu quero trazer?
Então, será que nós não somos essa terra envolvidas em espinheiros? Eu tento, eu me esforço, mas quando a matéria me convida, eu não consigo ter forças. Eu acho que não. Eu acho que todos nós já somos o terreno fértil. Eu acho. E outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvido de ouvir. Mateus 13, 1 a 9. Perfeito? Pessoal, o que eu quero dizer com isso? As sementes de amor de Jesus estão em toda parte, o tempo todo. Quando você desce do ônibus, tem uma pessoa querendo pedir uma informação, perguntando quantas horas. Quando você tem um cachorro passando na rua, perdido. São oportunidades de você receber uma semente de Jesus no seu coração e fazer o bem. Será que nós estamos fazendo isso? Será que eu estou permitindo que essas sementes nasçam no meu coração? Porque eu costumo dizer e repito sempre, quando o bem é com a minha família, eu quero. Né? E por que eu não faço para o outro? Isso não é amar ao próximo? Amor ao próximo não é fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito a mim? Simples assim. Não é verdade? O que eu sempre lembro e repito, sempre, é o seguinte. Nosso coração às vezes está dolorido. Muitas situações difíceis. É uma doença, é um trabalho, é o financeiro. Tanta coisa que pode acontecer. Aí o que a gente faz? Recorre à prece. Jesus, me ajuda, por favor, a espiritualidade da casa, né? A gente sai dando tiro para todo lado, né? Pega e ganha alguém, vai ajudar a gente. Aí eu costumo brincar o seguinte, Jesus vai materializar e te atender? Né? Porque a materialização de Jesus tem que ter efeito especial, né? Tem que piscar as luzes, dar vento, abrir o céu, uma escada, ele vem voando. Luiz Antônio, você fez uma prece? Fiz? Pois não, fala comigo aqui. Jesus não vai fazer isso tudo para vir te atender. Não tem necessidade. A espiritualidade tem uma rede gigantesca de espíritos, de luz, para trabalhar. E sabe uma novidade maior ainda? Jesus tem uma rede imensa de encarnados para solicitar auxílio. A ajuda chega por nós mesmos. Já aconteceu com você? Você está para baixo? Ah, meu Deus, não sei o que faz. Aí, plum, mensagem do celular. Sua amiga, que você mais gosta. E aí, como é que você está? Não sei porque, lembrei de você. Será por quê, né? Será que o seu anjo da guarda não foi lá, cutucou na dela e falou assim, ô, manda mensagem para fulana lá, está precisando de você. Será que não? Né? E quando a gente se vê em dificuldade, será que aquele problema realmente errou de endereço? Deus é bom, Deus é justo, a gente concorda com isso, não é verdade? Se você está recebendo a visita de uma dificuldade, de um desafio, é porque Jesus confia em você e sabe que você dá conta. Ele sabe que você tem um potencial que às vezes nem você conhece, mas está contigo é porque você é capaz. Vamos aproveitar essas chances que Jesus nos convida o tempo todo a ser luz, a permitir que Ele nasça em nossos corações. E aí agora, eu não vou falar o livro, senão eu vou dar dica, né? Vou dar dica. Eu tenho até uma imagem aqui que eu uso na palestra, aí pela imagem eu deixo o pessoal pensando, mas é fácil de matar. Deixa eu ver como é que eu vou perguntar a vocês aqui. Ah, vai ser fácil essa. Você não pode responder não, Luiz Antônio. Você não pode não. Não vai ser fácil para você. Não é? Você quer um bônus hora a mais hoje? Tá bom. Quem lembra o nome daquele amigo nosso, um irmão nosso, que caiu do cavalo quando ficou cego de tanta luz que ele enxergou? Paulo. Naquele momento ele ainda chamava Saulo, não é isso? E aí, agora eu posso revelar o livro. Paulo e Estevão. Eu tirei a seguinte parte dele. Só isso aqui. Quem leu sabe que a obra né?
maravilhosa, grandiosa. Eu só tirei esse pedacinho aqui, ó. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? Ele pergunta. Eu sou Jesus. E olha a frase de Saulo. Olha a frase. Senhor, que quereis que eu faça? Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Vamos absorver essa frase? Senhor, que quereis que eu faça? Naquele momento, a gente pode colocar que ele foi sim convertido, não é verdade? Naquele momento, ele se tornara Paulo. Por quê? Ocorreu uma transformação no seu coração. Naquele momento, nós poderíamos dizer que Jesus nasceu no coração de Paulo. Sim ou não? Tem muitas pessoas que Jesus nasce nos corações pós um acidente, pós uma doença, uma conquista de um filho, uma dificuldade de um filho. Sim ou não? Ele vai nascer em nossos corações. Que bom que fosse pelo amor. Mas muitas das vezes a gente é teimoso e escolhe o caminho da dor. E é engraçado que folheando o livro dos Espíritos, né? Eu peguei ele em casa, estava assim de bobeira, eu abri. Que eu estou estudando sobre suicídio, né? Para poder falar mais para frente, enfim. Aí apareceu lá uma pergunta, dizendo o seguinte: há irmãos nossos, nas minhas palavras, tá? Que eu não vou lembrar a íntegra da pergunta, mas vocês vão entender a essência. Há irmãos nossos ainda teimosos e enraizados no mal. Existe a possibilidade ou a oportunidade de escolha que eles sempre permaneçam no mal? Alguém lembra dessa pergunta aqui no Livro dos Espíritos? Eu não lembrava. Eu achei fantástica a resposta dela. A resposta é a seguinte: é o mesmo que dizer a uma criança que não se torne adulto. Ou seja, todos nós seremos luz. Tem como falar para uma criança? Criança é tão bonitinho, né? A gente também, né? Foi bonitinho quando era criança, né? Tem uns que fica velho e não fica tão bonito assim, né? Mas criança é sempre fofinho, né? Tem como você falar com a criancinha? Aqui, não cresce não, fica assim, o resto da sua vida. Não adianta. Não tem mãe ou pai ou remédio ou nada que faça uma criança não crescer. Tem? Não tem. É a mesma coisa que dizer que você não vai evoluir, que você não vai se transformar. Às vezes, a teimosia no mal pode doer um pouco mais, mas você vai ser luz. Qualquer pessoa que vier à nossa cabeça, que às vezes é uma dificuldade na nossa convivência, que é um convite às provas das virtudes, vão ser luz. Isso não é uma dúvida, isso é uma certeza. Gaste tempo, menos ou mais tempo. Mas aí, voltando aqui em Paulo, a gente tira uma lição com ele, que é o seguinte: Saulo, vamos usar o nome antigo, né? Ele não perseguia cristãos? Matava? Jesus se apresenta, promove essa conversão, ele vai tirar o tempinho dele, né? Para refletir, para estudar, para se preparar, se equilibrar, 3 aninhos lá no deserto, enfim. Mas ele não se permite a transformação? Ou melhor, ele não se perdoa? Olha que ponto interessante. Para que Jesus nasça nos nossos corações, a gente precisa também se perdoar. A gente usa muito a palavra perdão, sempre endereçando a outra pessoa. Eu tenho que perdoar meu pai, tenho que perdoar o fulano, a ciclana. Mas você já parou para pensar que você tem que se perdoar também? Quem de nós aqui não olha para o passado e reconhece algum deslize, algum erro? Alguma coisa aconteceu. E aí eu sempre uso muito a mãe como exemplo, porque a mãe é sempre um exemplo maravilhoso, né?
Às vezes uma mamãe hoje olha lá para trás, 10, 15 anos atrás e fala assim, meu Deus, não acredito que eu fiz aquilo naquela época. E fica se machucando, se martirizando com aquilo. Só que eu preciso te dizer o seguinte, você fez o melhor que você dava conta naquele momento. Se hoje você olha para trás, se arrepende do que fez e vê que você faria totalmente diferente, é um motivo de muito orgulho, de muita felicidade, é sinal que você se transformou. Isso é motivo de alegria. Então sempre que eu vou falar sobre o perdão, principalmente sobre o alto perdão, eu uso o Saulo. Porque pensa se ele tivesse ficado fechado naquele círculo, né? Dizendo, eu sou culpado, eu não mereço, eu perseguia, eu não sou capaz, eu não posso. Nós não teríamos o maior apóstolo de Jesus. Então que a gente também saiba se perdoar e seguir em frente. Porque isso deixa a nossa terra mais fértil para receber as sementes de amor de Jesus. Tudo bem até aqui, pessoal? Está muito rápido, está muito devagar, está dando para compreender? Se alguém dormir, vai cortar o bônus hora, tá? Já aviso logo, né, Luiz Antônio? Se dormir na palestra, não tem bônus hora ter vindo aqui hoje, não. Agora, se gravar pelo menos uma frase e levar para casa mentalmente, aí dobra. Tá vendo? E se colocar em prática. Ó, aí. Tá vendo como é que a matemática ajuda a gente também? Mas vamos seguir, nosso tempo daqui a pouco acaba. E por que é tão difícil? Aliás, vamos fazer a pergunta. Jesus já nasceu no seu coração? Seja pela dor, seja pela doença, pelo acidente, pela vitória, ou não? Será que você se intitular cristão é simplesmente por pertencer ou frequentar a doutrina espírita? Ou porque você realmente tem tentado todos os seus dias fazer como Cristo faria? Quando você recebe a lixeira errada da Shopee, você dá gargalhada e fica com 4? Ou você aciona o vendedor e devolve, porque Jesus já está morando dentro do seu coração? O que é interessante pensar nisso, Jesus está em tudo e está em todos. Jesus está aqui dentro, com certeza está. Mas Jesus também está ali na rua, está na lagoa, está no mar, está no parque, está nas árvores, está no céu, está no fundo do oceano. Afinal de contas, Jesus é o governador disso tudo. Ele não ajudou no projeto e na criação do planeta Terra? Sabe que outro dia eu buguei nisso? Como é que é legal estudar, né? De repente você dá uma bugada e fala, meu Deus. Porque a gente sempre usa Jesus como uma referência moral, porque há 2000 anos atrás, ele nos ensinou o que é amor. Só isso já basta para ele ser um exemplo nato, né? Outro dia eu parei e pensar assim, gente do céu, mas peraí. 2000 anos é ali mesmo, outro dia. Ele participou do projeto, ele governa o planeta Terra. Pensa o nível desse espírito para entregar um planeta na mão dele. Pensa. Dá para entender realmente a excelsitude de Cristo. Não é verdade? E por enquanto, vamos deixar a gente ser só os ajudantes, as ferramentinhas de Jesus, permitindo que essas sementes nasçam. Não é verdade? Mas por que muitas das vezes, aí eu vou entrar na parte que eu ia trazer aqui do Evangelho, no capítulo 18, porta estreita. Por que é tão difícil a gente permitir que Jesus nasça nos nossos corações? Por quê? Por que muitas das vezes a matéria quer nos arrastar no caminho contrário da nossa transformação moral? Por que é tão sedutor tudo isso, esse convite? E aí, eu vou trazer aqui um recorte que eu fiz do Evangelho nesse capítulo citado. Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más e porque o maior número enverida pelo caminho do mal. Não é verdade? Para fazer o mal feito, a gente não arruma um monte de companheiro? Né? A gente eu acho que é meio difícil, né? Porque a gente já está tentando se transformar, os amigos tudo espírita, né? Aí você tentar convidar ele para fazer o mal e vai falar, não, meu filho, você precisa de um passe, toma água fluida.
que é um atendimento fraterno, né? Não vai deixar de fazer o mal. Mas assim, lógico que colocando isso numa extensão maior, se a gente pegar uma fatia dos nossos colegas, que são bem ainda, né, materiais, arrumar um problema é fácil de se arrumar ajuda. Agora, arrumar um amigo para te acompanhar no centro, né, para fazer uma assistência, não é tão fácil assim. Ainda a nossa massa esmagadora em sociedade tende ao mal. Só que não me interessa a massa. A mãe aí, a mãe de novo, a mãe apareceu de novo. O que a mãe fala? Você não é todo mundo, não é? Eu vou, mãe. Todo mundo vai. Você não é todo mundo, não é assim? É uma frase acertada, assertiva para a nossa transformação moral. Ah, eu vou roubar porque todo mundo... Não, você não é todo mundo. Você é você, ponto final. Né? Ah, eu não vou me transformar, vou deixar... Não, você é você. Então, mesmo que todo mundo, entre aspas, escolha o caminho tortuoso, seja dos vícios, seja da desonestidade, seja das facilidades materiais, seja do que for. Mais uma vez, Chico vai nos lembrar de uma frase. Ao outro, eu dou o direito de ser como são. Ou seja, você quer ser assim, meu amigo? A vida é sua. O preço a se pagar também é seu. A mim, o dever de ser cada dia melhor. Pode ser 1%. Pode ser 1%. Eu não sei quem fala, mas alguém fala que se a gente subir um degrau da altura de uma gilete por dia, já tá bom, já tá subindo. Né? Claro que a gente pode se esforçar, né? Um pouquinho mais. Não vamos focar na giletinha não, né? Vamos tentar dar um passo maior. Mas é possível. E nas pequenas coisas, né? Eu sempre costumo dizer que a nossa transformação, e na verdade até Emmanuel comenta isso, que a gente não tem que focar nas grandes realizações se a gente não faz o pouco. Né? Ah, eu quero fazer igual o Chico, né? Abriu mão de tudo, fez isso, fez... Não, meu filho. Você não consegue suportar ainda um vizinho que varre umas folhinhas para o seu portão? Você quer já se colocar, né, num nível alto de transformação e de abrangência nesse sentido da caridade? Não precisa. Vamos começar com o básico? E às vezes o básico é difícil. Ricardo Melo falou isso hoje na pílula. Para quem ouviu vai lembrar dele falando. O básico é o mais difícil. É dar o troco quando vem errado. É devolver a lixeira quando vem errado. É respeitar a vaga preferencial no supermercado. Tem lá, né, deficiente, tem o idoso, tem da grávida, não é? Vamos fazer o basicão primeiro. Vamos dar o bom dia em qualquer lugar que a gente entra. Se eu trabalho com o público, vamos atender bem o público. Vamos atender as pessoas da forma que eu gostaria de ser atendido. Devagarzinho a gente vai melhorando a nossa caminhada e vai permitindo que Jesus nasça em nossos corações. E ele continua. É estreita a porta da salvação, porque a grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa que a pouco se resignam. Ou seja, por que a porta estreita é tão difícil? Porque a gente tem que fazer um esforço tremendo em nós para fazer esse movimento de quê? De transformação moral. Amando o próximo, como eu já citei, desenvolvendo a humildade, caridade, o esforço pela elevação. É fácil? Não é fácil. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos. Todo mundo lembra de Irmã Dulce? Tem um filme dela que mostra que ela pedia constantemente as esmolas para sustentar o projeto que ela tinha. E no filme, eu cito o filme porque ficou muito bem explícito. Um momento ela abre a mão para um comerciante pedindo aquela esmolinha, aquela contribuição para os seus doentes. E o comerciante cospe na mão dela. Alguém viu o filme? Ela fecha a mão, bota no peito e fala assim, esse foi para mim. Aí ela usa a outra mão e fala, agora dos meus assistidos. Irmã Dulce, não foi uma luz encarnada? Merecia sofrer, mas sofreu. Chico Xavier, todo mundo lembra dele? Claro que lembra de Chico, né? Chico, todo mundo lembra da história que em certo momento o olho dele sangrando,
Ele questiona, né, Emmanuel? Mano, vou ter que dar uma parada na psicografia aqui. Por quê? Meu olho está sangrando, está doendo. Ele daí, você não tem o outro? Todo mundo lembra dessa história que Chico contava? Né? Claro que aqui tudo minhas palavras para a gente conseguir conversar em relação a isso. Chico não foi luz? E muita, mas sofreu. Divaldo Franco, ainda encarnado, graças a Deus tem muito material para a gente, né? Estudar no YouTube, livros e por aí vai. Inclusive estou estudando muito ele em relação à questão do suicídio. Enfim, a gente sempre vê essas personalidades, né? Esses espíritos iluminados que foram colocados para nós como exemplo, trazem uma encarnação missionária. Divaldo merecia sofrer? Sofreu. Sofreu duramente a perseguição do Máscara. Uma cena do filme também, um recorte do filme, quando ele sai assistindo aqueles que necessitavam de alimentação durante a noite, um que ele tenta assistir, arremessa nele um pinico cheio de coisinhas dentro. O que o amigo que acompanhava ele fez? Pulou no gogó do rapaz, né? Você não pode fazer isso! Eu pensei assim, eu acho que eu ia ser um pouco desse aí, né? Eu acho que eu ia ser do que ia pular no gogó. Eu disse assim, poxa, sacanagem, cara, eu tô aqui te trazendo comida, você me tampa o pinico, né? E aí Chico fala assim, meu filho, fica calmo, solta ele, solta. Como assim? Ele, cada um dá o que tem. Merecia sofrer? Sofreu. Mas dá para deixar mais duro isso aí. Alguém lembra? Jesus Cristo. Um espírito crístico, perfeito. Escolheu encarnar entre nós. Viveu o que viveu. Perseguições, foi blasfemado, foi perseguido, foi açoitado. Morreu na cruz por nós, simplesmente para nos ensinar o que é amar. Um espírito desse merecia sofrer? Mas sofreu. E aí dentro disso tudo, será que nós, na nossa condição, ainda pequeninos em relação a todos esses que eu citei, não teremos as nossas dificuldades na nossa vida? Teremos aflições. Mas aí eu trago aqui a própria frase de Jesus, trazida por João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Que a gente saia dessa noite aqui com o nosso bom ânimo, a nossa fé, a nossa resignação, né? Infladas, no sentido de energia positiva, no sentido da certeza do amor de Deus, no sentido de saber que Jesus é o nosso governador, Ele olha por nós, zela por nós, pela rede de espíritos, conforme eu disse. Você já parou para pensar que cada um de nós temos um espírito protetor? Claro que ele não está 24 horas com a gente, né, gente? Tem gente que acha que ele é um perseguidor, né? Não é um protetor, né? Você dá um passo, ele dá junto. Se você dá um passo para trás, você pisa nele, né? Não é também assim. Mas existe um responsável por nós, pela nossa encarnação. E aí eu fico pensando assim, já pensou se eu sou um anjo protetor? Né? Eu estou ali acompanhando o Luiz Antônio fazendo ali os estudos direitinho, coisa, eu todo orgulhoso, né? Meu menino, todo orgulhoso. Aí o Luiz Antônio pega o carro, toma uma fechada no trânsito e vai parar lá no JF Depressão. Aí o que eu faço? Não é possível, meu Deus do céu, dá-me paciência, né? É um desafio, tanto, você já parou para pensar? Quantas das vezes a gente finge que vai fazer tudo certinho a semana inteira, aí nos 45 do segundo tempo, a gente escorrega e faz feio, mas é normal. A doutrina espírita vem nos colocar isso. Quando a doutrina espírita entra em nossas vidas, ela nos convida a se transformar, dia a dia, pouquinho a pouquinho. Ela não nos pede ou nos cobra que a gente faça como Paulo. Né? Paulo disse o quê? Que quereis que eu faça? Ou seja, dê a ordem e eu vou cumprir. O que a gente faz? Que quereis que eu faça
nas minhas horas vagas, quando eu estiver tranquilo, bem alimentado, com sono em dia, dinheiro no bolso e em paz em casa. A gente não coloca muitas condições para fazer o bem, para fazer a caridade, para buscar a nossa transformação? Não é? Olha só, vocês concordam comigo que é muito pouco o que nos não é nem cobrado, mas o convite que a doutrina faz, ele é muito pequeno em relação a todo o movimento que já foi feito para nos ensinar que é possível o que é o verdadeiro amor. Concordam comigo? Né? Eu tenho um vídeo aqui, será que eu consigo mostrar para vocês pelo notebook? Vocês vão conseguir enxergar? Ele é tão bonitinho e ele é muito pequenininho. Vou passar aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver sim. Eu podia ter aceito, né, o slide, o projetor, eu esqueci. Deixa eu voltar aqui. Dá pra ver? Falei, ele é pequenininho no tempo, mas grandioso na mensagem que ele quer trazer, não é verdade? Você percebe que quando o rapaz vivia com as mãos nos bolsos, né, de uma forma ali representada no vídeo, a vida dele era mais cinza, sem graça. Ele perdia a chance de segurar o elevador, de segurar o balão. Você vê que todos olhavam para ele com, né, uma certa repreensão no olhar, enfim, uma negativa. E aí quando aquela senhorinha, né, de alguma forma o obriga a tirar as mãos do bolso, claro que no sentido figurado ele descobre que tem mãos que ele pode fazer diferente do que deixá-las no bolso. E quando ele resolve estender essas mãos, plantando o amor, né? Quantos trabalhos que ele se dispôs a fazer, vocês viram no vídeo? A vida dele se transforma, ele já recebe um sorriso da moça no elevador, a menininha cismada do balão sorri para ele, a vida dele se transforma. E nós poderíamos dizer que nessa representação do vídeo, talvez Jesus tivesse nascido para ele no momento que ele tirou a mão do bolso. Então o convite dessa noite é isso, que nós possamos tirar essa mão do bolso, fazer pelo outro, porque quando eu faço bem a alguém, na verdade estou fazendo a mim mesmo, o que eu também faço a Jesus.
Meu muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui, a paciência de me ouvir nessa hora, né? Meus sinceros votos, que todos aqui possam sair melhores do que aqui chegaram, sentindo a energia, a paz e o equilíbrio da espiritualidade que nos envolve nesse momento que aqui nós chegamos. Mais uma vez agradeço. Uma boa noite a todos.